Com toda essa mobilização para a entrada da LGPD em vigor, seja de forma imediata ou em breve, na melhor das hipóteses, as empresas, as pessoas físicas, pessoas jurídicas, no geral, já começaram a correr riscos. Já falei disso rapidamente num outro vídeo e nós tivemos vários comentários e várias dúvidas, e é por isso que, diante desses casos que ocorreram recentemente, eu achei melhor aprofundar esse tema. Ainda que essas multas sejam só aplicadas a partir de agosto de 2021, as multas, e mesmo considerando que a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, não tenha produzido muitas regras, o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor e o Ministério Público, tanto estadual quanto do Trabalho, já têm se mobilizado para propor ações judiciais contra as empresas. Eu estou falando aqui de algo imediato que já está ocorrendo. E isso acontece porque com essa antecipação, e vamos chamar aqui de uma antecipação, porque a previsão era para maio de 2021, qualquer cidadão pode passar a exigir explicações sobre o uso dos seus dados pessoais ou mesmo pedir algumas providências contra pessoas físicas, cientificando-as, ou também contra pessoas jurídicas. Então, providências como, por exemplo, o que aquela pessoa física ou jurídica possui de dados dele? O que você tem de armazenado meu, nome, CPF, RG? Ele pode também solicitar para que seus dados sejam apagados da base de dados daquele profissional, daquela pessoa física ou também daquela pessoa jurídica, e também pode solicitar para que seus dados sejam atualizados. E além disso, claro, outras previsões e atos que constam lá na Lei 13.709 de 2018. Só lembrando que os titulares podem, inclusive, recorrer à Justiça caso esses requerimentos, essas solicitações não sejam cumpridas. Quando eu falo titulares, eu falo em relação às pessoas físicas, empregados, autônomos, trabalhadores temporários, aprendizes, qualquer configuração de pessoa. A mesma regra, portanto, também vale para esses profissionais, quaisquer tipos de contrato, por exemplo, terceirizados, aqueles que participaram de um recrutamento e seleção profissional, aqueles que já foram demitidos, qualquer outra pessoa que possua seus dados com outras pessoas, em posse de outras pessoas físicas ou jurídicas. Então, por exemplo, aqui, empresas como a Vivo, de telefonia, a Via 4, a Hering e o Metrô já foram processados por supostamente usarem dados pessoais de forma indevida. Por isso que eu já insisto que nós já estamos vivenciando o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O fundamento desses processos judiciais, parte foi com base na Constituição Federal, parte foi com base no Marco Civil da Internet e outros também com base no Código de Defesa do Consumidor. E nesses processos, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, foi citada, sem antes ter entrado em vigor. Eu já dei um exemplo aqui no nosso canal mesmo, mostrando que o próprio STF já fez menção expressa da LGPD em outros julgamentos, apesar dela não ter entrado em vigor naquela época daquele julgamento. Então, por exemplo, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios propôs uma ação civil pública que mencionava a LGPD, requerendo que a Vivo suspenda a comercialização de produtos cuja publicidade era baseada em geolocalização e o perfil das pessoas, porque sim, o perfil das pessoas é dado protegido. O Ministério Público pediu ainda a apresentação do chamado relatório de impacto e de proteção de dados pessoais. Esse relatório de impacto à proteção de dados pessoais é citado expressamente na Lei 13.709. As empresas todas precisam ter esse relatório. Apesar desse pedido feito pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o pedido do órgão por considerar que ainda não existe a regulamentação para elaborar o relatório de impacto naquele momento. Esse é o ponto importante. Então, só em relação ao relatório de impacto. E sem dúvida, no momento da gravação desse vídeo, isso é uma realidade. Então vocês notem que, como eu já havia dito em outro vídeo, a questão do tema LGPD não é somente de aplicação ou não de multa que ficou para agosto de 2021, mas sim de processos judiciais, de denúncias, de pedidos de indenizações e aí por aí vai. Só para que vocês possuam uma estatística, o Ministério Público ainda do Distrito Federal, desde 2017, já instaurou mais de 50 investigações sobre vazamento de dados pessoais. Tivemos, por exemplo, um outro caso envolvendo a Netshoes com um pagamento ao redor de R$500 mil. Agora imaginem só como isso aqui vai acontecer, qual vai ser a quantidade de situações que ocorrerá a partir do momento que efetivamente a Lei Geral de Proteção de Dados
entrar em vigor. O Ministério Público do Trabalho, o MPT, é um órgão extremamente atuante, é um órgão extremamente sério e, sem dúvida, ele vai nadar de braçada nesse tema, porque muitas empresas ainda não se prepararam e muitas empresas ainda não se conscientizaram desse tema que é bastante grande, que é bastante profundo. Você quer ver um outro exemplo bem atual e bem prático? O metrô de São Paulo, o metrô, teve uma ação cautelar proposta contra ele para produção de provas, pedindo informações sobre a coleta e o tratamento de dados relacionados a câmeras de reconhecimento facial, que existem nas estações. Você sabia que tem esse tipo de câmera? E tem sim. E não só nas estações, nós temos uma série de locais, inclusive em aeroportos, que possuem esse tipo de câmera de reconhecimento facial. Só que a imagem é protegida. E sim, o metrô ele tem esse tipo de câmera instalada para reconhecer a pessoa no momento em que ela passa ali pelos corredores. Tanto que, embora a Lei Geral de Proteção de Dados não estivesse em vigor, o juiz aceitou o pedido, o metrô respondeu à ação e ela foi encerrada porque ele justificou ali a aplicação naquele momento sem a Lei Geral de Proteção de Dados estar em vigor. Então notem que mesmo sem aplicação de multas, o Ministério Público do Trabalho, os empregados, os autônomos, os trabalhadores temporários, os terceirizados, qualquer pessoa física que tenha sido afrontado ou que tenha se sentido afrontado vai poder propor ações judiciais ou vai poder também apresentar algum tipo de denúncia. Então, para que você continue vendo conteúdos aqui do nosso canal, eu vou deixar para vocês outros 2 conteúdos, que parte vai ser sobre esse tema e parte não vai ser. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outros profissionais e também lá no seu próprio canal. E se você se interessar, vou deixar aqui mais uma vez aquele link daqueles grupos do WhatsApp que nós temos e o grupo também do Telegram.